A gente vai explorar hoje um conceito muito poderoso e que muita gente acaba subestimando, sabe? Pode ser a chave para proteger nossa energia criativa, o poder que está no silêncio. Sabe aquela sensação de ter uma ideia genial, contar para alguém e de repente, puf, a motivação some? Pois é, quem nunca, né? E essa sensação de esvaziamento é exatamente o ponto central que a gente vai desvendar aqui, se baseando nas ideias do livro A Energia do Silêncio. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A primeira parte da nossa análise é sobre o que a fonte chama de o problema do vazamento de energia. Olha, é um impulso super-humano, né? A gente busca aprovação, quer que os outros vejam nosso potencial. Mas, segundo a fonte, é aí que mora o perigo. Essa busca por reconhecimento pode, ironicamente, sabotar o projeto antes mesmo dele começar. É quase como se a satisfação de receber o elogio já substituísse a necessidade de fazer o trabalho de verdade, sabe? E aí, a energia criativa, simplesmente vaza. Beleza, então se compartilhar pode ser um problema, qual é a solução? Agora a gente entra no conceito central da obra, que é a grande virada de chave para reverter essa situação. E olha que interessante essa definição aqui. Não se trata só de ficar quieto de boca fechada. É muito mais sobre um gerenciamento ativo de um recurso interno. Pensa assim, é como se a gente tivesse uma bateria pessoal que pode ser carregada ou descarregada dependendo do que a gente fala, e a fonte vai além. Ela divide essa energia em duas categorias bem claras. De um lado, tem a energia da realização, aquela que constrói, que empurra a gente para frente. Do outro, a energia da destruição, que é toda aquela energia que a gente joga fora em fofoca, negatividade, discussão que não leva a lugar nenhum. A escolha de qual energia cultivar, bom, está em grande parte naquilo que a gente decide falar. E essa tabela aqui é ótima porque mostra como fazer essa gestão na prática. Olha só, para adquirir boa energia, defenda alguém de uma fofoca. Para manter a energia que já tem, guarde seus projetos em segredo. E para perder, é fácil. Fale sobre seus objetivos cedo demais ou saia espalhando boatos. São ações bem concretas, né? Dá para ver direitinho o que fazer e o que não fazer. Vamos então para o primeiro grande pilar desse conceito. Como a gente aplica o poder do silêncio nos nossos próprios sonhos e ambições. 8 anos. É isso mesmo. Esse foi o tempo que o autor do livro E. L. Hooper levou para escrever a primeira obra dele, mantendo tudo em segredo absoluto. Ele defende que fez isso justamente para proteger a energia criativa do projeto, para não deixar que a opinião ou a expectativa dos outros atrapalhasse o foco dele. É um exemplo e tanto da disciplina que ele propõe. E a fonte detalha 5 riscos bem específicos de abrir a boca antes da hora. Primeiro, a perda de energia de realização, pura e simples. Segundo, o risco de atrair energia negativa, tipo inveja, sabe? Terceiro, a gente perde o foco. A atenção dos outros acaba tirando a nossa concentração. E tem também o risco de alguém roubar a ideia. E por último, a perda de credibilidade. Aquele risco de ser visto como uma pessoa que só sonha, só fala, mas nunca faz. E essa ideia não é nova, não. Olha só essa citação do Leonardo da Vinci. Ele usa a metáfora de uma ostra que se abre e com isso se torna vulnerável. É uma imagem muito forte sobre a vulnerabilidade que a gente cria ao expor nossas ideias cedo demais. E não para por aí. Até o Einstein, veja só, coloca manter a boca fechada como um ingrediente essencial para o sucesso, ali lado a lado com trabalho e lazer. Isso realmente faz a gente parar para pensar no valor da discrição. Ok, agora vamos virar a chave. Se o silêncio protege a nossa energia construtiva, os nossos projetos, ele também pode proteger a gente da energia destrutiva que a gente gasta falando dos outros. E esse é o segundo pilar, o alto custo da fofoca. Essa analogia do livro é sensacional. Pensa numa fofoca como uma bola de futebol. A cada pessoa que chuta a história para frente, ela não só continua rolando, mas ganha mais força, mais velocidade. E o potencial de estrago, claro, aumenta exponencialmente. E aqui tem um exemplo real do próprio autor que é assustador. Uma cirurgia super rotineira na perna, em questão de 10 dias, virou a verdade de que ele tinha feito uma cirurgia de coração aberto de emergência. Isso mostra o efeito telefone sem fio na prática e como ele pode ser perigoso. Mas por que isso acontece? Como uma coisa vira outra completamente diferente? O autor aponta 4 motivos principais. Primeiro, as pessoas gostam de dar uma enfeitada na história, né? É para deixar mais interessante. Segundo, as palavras são mal interpretadas. A mesma palavra pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Terceiro, a entonação, o jeito de falar pode mudar todo o sentido da história. E por último, e talvez o mais óbvio, a nossa memória falha. Ninguém lembra de uma história com 100% de precisão. E tem outra metáfora aqui que é muito poderosa, o efeito avalanche.
Uma única palavra descuidada, um comentário que parece inofensivo, pode ser aquela pedrinha que começa uma avalanche devastadora. As consequências podem ser totalmente desproporcionais. Bom, chegando na nossa reta final, vamos amarrar todas essas pontas e entender o silêncio não como uma falta ou uma ausência, mas sim como uma ferramenta ativa e poderosa. Então, o ponto-chave é esse aqui. O silêncio que o livro propõe é uma escolha, uma atitude consciente. É a decisão de guardar energia para construir os próprios projetos e, ao mesmo tempo, de se recusar a participar da destruição que a fofoca causa. Resumindo, então, a gente tem 2 pilares de poder. Primeiro, o silêncio sobre os próprios projetos, para que eles possam crescer. E segundo, o silêncio sobre os outros, para evitar a destruição e a negatividade. Parece simples, mas o impacto pode ser profundamente transformador. Mas atenção, aqui vem uma ressalva importantíssima. O autor faz questão de alertar que essa ideia não pode ser usada como desculpa para omissão. Existem momentos em que ficar em silêncio é, na verdade, um erro grave. E essa citação do Abraham Lincoln fecha essa ideia com chave de ouro. Diante de uma injustiça, o silêncio não é poder, é covardia. A verdadeira sabedoria, então, está em saber quando falar e quando, de fato, é melhor se calar. E assim, com uma pergunta, que a análise se encerra. Depois de explorar todas essas ideias, a questão que fica no ar é: o que será construído com o seu silêncio? O que vai ser nutrido com toda essa energia que foi guardada? É uma reflexão muito poderosa para a gente levar, não é mesmo?